Amém. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Graças a Deus. Queridos, que privilégio nós podermos estarmos aqui, nesse lugar tão confortável, no meio de pessoas tão agradáveis, para louvar ao Senhor com hinos espirituais, com hinos que realmente falam no nosso coração, para meditarmos e ouvirmos a palavra de Deus. Isso é uma bênção muito grande, é um privilégio. Quantos não podem estar aqui? Quantos numa hora dessa estão numa cama de hospital, num leito, ou numa cela, ou dentro de uma casa com angústia, com aflições, mas nós estamos aqui. Então que nós possamos tirar proveito desse privilégio que Deus nos deu de ouvirmos essa palavra tão preciosa que é a palavra de Deus aos nossos corações. Feche seus olhos aí, eu quero mais uma vez orar, falar com Deus, para que realmente não seja apenas um momento, não seja apenas a minha voz, mas que seja a voz do Senhor, que seja não apenas palavras ditas ao vento, mas que seja a palavra de Deus como o seu maná que vem nos alimentar essa noite. Deus Pai querido, santo e maravilhoso, me coloca assim, Senhor, à tua disposição, como instrumento teu, como vaso, Pai, que tu não olhe para a minha pessoa, mas apenas para o conteúdo, Senhor, que tu venha me usar, Senhor, para falar, começar ao meu coração, ao coração dos irmãos, ao coração da igreja, ao coração daqueles que estão ouvindo, que verdadeiramente, Senhor, essa palavra, ela venha tratar com cada um de nós aqui, e venha ser aquilo, cumprir o propósito delas nas nossas vidas. É o que eu te clamo e te agradeço, em nome de Jesus. A colheita, queridos. Nós estamos seguindo os passos de Jesus nessa série de mensagens, tentando aprender, olhando por onde Jesus andou, prestando atenção no que ele fala, para aprendermos com Jesus. E eu não sei se você já teve a oportunidade de colher um cacho de uva. Não sei se alguém aqui já teve essa oportunidade. A nossa região não é muito propícia para plantar uvas. O pastor Roberto já plantou lá na fazenda dele, né, pastor? Mas eu não sei se você já fez isso ou se você sabe como faz para colher um cacho de uva. Mas eu quero ensinar para vocês o primeiro passo para se colher um cacho de uvas. O primeiro passo para se colher um cacho de uva é plantar a semente da uva. A primeira coisa que tem. Você tem que plantar essa semente para colher a uva. E Jesus, ele vai falar disso. Ele, num texto muito conhecido, que ele vai dizer: é possível colher uvas de espinheiros ou figo de ervas daninhas? Não. Nós vamos colher daquilo que plantarmos. A parreira de uva, ela não dá outra fruta, ela dá uva. Então, Jesus, na sua caminhada, ensinando as pessoas, ele vem trazer o alerta dos falsos profetas. E ele vem falar sobre isso, ele vem dizer que a gente vai conhecer a árvore pelos seus frutos. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Mas ele vem tratar porque ele percebe as pessoas caminhando com ele, os fariseus ali, e ele vai dizer que nada neste mundo é em vão, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, e Jesus vai tratar disso. Não tem como você colher uvas de espinheiros, não tem como. Se você plantou espinheiro, uma planta com espinhos, você não vai colher uvas. Ele deixa isso com uma clareza muito grande, ele vai tratar disso. Quando Jesus está, essa palavra, ele está completando o sermão do monte, ele está ensinando as pessoas. E aí Paulo, quando ele vai escrever à igreja da Galácia, aos Gálatas, ele vai pegar essa preciosa lição de Jesus Cristo e vai mostrar essa verdade como uma lei espiritual. Então eu quero que você atente nisso que vai ser dito aqui, porque isso é uma lei espiritual como uma lei física. É independente se você crê ou não. As leis físicas não dependem de se você acredita ou não nela. Por exemplo, a lei da inércia, que um corpo tende a se manter em movimento. Se você acredita ou não, se você frear o carro, você vai para frente. Por isso que nós precisamos usar um cinto de segurança, porque é uma lei física, ela acontece. As leis espirituais são da mesma forma. Então o que você vai ouvir aqui, e nós precisamos atentar à palavra de Deus, como Deus fala através do profeta Isaías, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos tremer diante dela.
Ela não pode ser somente um som que chega aos nossos ouvidos. É a palavra de Deus. Então é uma lei que existe, que não tem como fugir dessa lei. E Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele vai trazer isso com uma clareza muito grande. Ele vai dizer: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso também colherá. Não tem, é uma lei, é claro isso, a lei da semeadura. Você jamais vai colher uvas de espinheiros, como Jesus Cristo falou, nunca. O que você plantou, é isso que você vai colher. Não tem como. Se você planta ventos, você vai colher tempestade. Se você planta o ódio, você vai colher o quê? Guerras. Não tem como. O fruto é de acordo com a sua semente. E o que o texto fala, a lei que Paulo diz é o seguinte: ninguém zomba de Deus. Você não vive da forma aleatória que você vive, inerte a isso, achando que não vai acontecer nada, porque ninguém zomba de Deus. Ninguém zomba. Todos os nossos atos, as nossas ações vai gerar o quê? É uma outra lei física, uma reação. Então você plantou, você vai colher. Não tem como fugir disso. Então a grande questão é que nós não atentamos a essa lei. Nós vivemos de qualquer jeito, plantando qualquer coisa e esquecendo que tudo que você plantar, você irá colher. Não tem como fugir. E às vezes a gente não sabe porque a vida aparece tantos espinhos na nossa vida. E a gente queria provar do sabor doce da uva, mas você não plantou uva. Você não plantou uva, eu não plantei uva, nós não plantamos uva. E aí tem os espinhos, porque é uma lei muito clara que é deixada para cada um de nós. E Paulo, continuando, ele diz assim: porque quem semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Você irá comer do fruto que você plantou. Se é na carne, é na carne. Se é no Espírito, é no Espírito. É o que você plantou. Você vive uma vida atribulada, corrida. O que você acha que você vai colher disso? Ansiedade e depressão. As pessoas estão destruindo a sua vida porque não estão prestando atenção nisso. A gente quer as coisas de qualquer jeito, então a gente não liga. Por que nós não temos? As famílias estão tão desunidas porque a gente prefere ficar trabalhando desesperadamente para conquistar não sei o que e deixa de lado aquilo que é mais precioso, que é o convívio da família. Então a gente vai colher o quê? O que nós estamos vendo. Então a palavra ela traz Paulo com uma clareza muito grande. E essa lei espiritual, que ela é real e inegociável, não tem como quebrar isso. Não tem jeito. Ela é real, ela está aí, ela funciona, não tem uma exceção. Ela é baseada, eu não sei se você prestou atenção, totalmente no quê? Nas sementes. Essa lei é baseada totalmente nas sementes. Não é baseada no que eu desejo, no que eu quero. Muitas das vezes a gente se reúne, vai na igreja, clama ao Senhor, eu tenho fé. Não, é o que você está fazendo. É o que você está fazendo. Que fé que você tem? O que você está fazendo? As suas ações. Você demonstra ali a sua fé. Então não é no meu desejo, na minha vontade, é no que eu estou semeando, é na semente. É que tipo de semente eu estou colocando na vida? Como que eu estou? O que eu estou fazendo? Que tipo de semeador eu sou? O que eu estou germinando, colocando para germinar? Porque essa semente que eu estou lançando, ela vai germinar, ela vai crescer e vai dar, ao seu tempo vai dar o fruto, e inevitavelmente você vai ter a época da colheita e você vai colher. Não tem como, você vai colher. Então às vezes a gente vive de qualquer jeito, aí a gente expele o ódio, a vingança, o rancor, a mágoa, a ganância, a ira, e isso vai germinar. Não se iluda, não se engane, de Deus ninguém se zomba. Você vai colher. Então às vezes a gente não sabe por que a vida é do jeito que é.
A gente só sai, a gente acha que pode semear, jogar qualquer coisa. Você pode digitar qualquer coisa, você pode sentir no coração qualquer coisa, e isso são sementes que vai dar o seu fruto. E Jesus, ele traz essa clareza. Paulo vem trabalhar isso de uma forma muito especial. Ele vem ensinar, ele vem nos aconselhar a igreja, que a gente faça o quê? Que a gente plante a boa semente. Vocês têm que plantar a boa semente. Olha aqui que Paulo vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. A grande questão, e ele vai falar isso a Timóteo, dizendo que vai chegar o tempo que as pessoas não vão querer mais isso. O amor vai se esfriar. As pessoas não vão querer mais fazer o bem. Pela iniquidade que se multiplica, eu vou desistir. Ele fala: não desista de plantar essa boa semente. Por quê? No tempo certo. Porque toda árvore tem um tempo certo para dar o seu fruto. Toda árvore, toda. Lá da região de onde eu nasci, lá tem uma fruta que eu gosto muito, acho que muitas pessoas conhecem, jabuticaba. Mas a jabuticaba, ela demora muito para dar. De 20 anos para você poder começar a colher. Tem as tâmaras, né? As tâmaras já é um pouquinho mais longe, 100 anos. Então tudo tem seu tempo. Cada fruto tem o seu tempo. No tempo certo a gente colhe o bem que a gente planta. No tempo certo a gente vai colher esse bem. E Paulo, o que acontece? Ele conhece o imediatismo humano. Nós somos muito imediatistas. A pessoa vai numa igreja e quer que a sua vida mude do dia para a noite. A gente não quer esperar a eternidade. Não quer esperar o tempo de Deus, o kairos de Deus. A gente está no nosso cronológico, no nosso crono. Então eu quero uma resposta imediata. Então Paulo, conhecendo esse imediatismo humano, ele vem ensinar isso, que no tempo certo, eu tenho que entender isso. Essa semente que eu plantei, ela vai germinar e vai dar o fruto. Vai dar o fruto, não pode ter certeza. Então ele diz: não desanime, você não pode cansar de fazer, você vai colher. Só que esta verdade que Paulo coloca do plantio e da colheita, espiritualmente falando, ela é uma verdade para o bem, mas é uma verdade para o mal. O mal que você planta, no tempo certo você vai colher, inevitavelmente. Não pense que isso que você sente e você exala, isso não volta, mas com certeza, dos dois lados. Então, quando Jesus vai falar que eu não tenho como colher uvas de espinheiros, é porque eu não plantei uva, eu plantei espinhos. Paulo vai relatar que você vai colher aquilo que você plantou, é os dois lados, não tem como fugir. Ninguém fica sem a paga. Vai ter. Então nós vamos buscar agora, nós vamos tentar entender, olhar os exemplos. A Bíblia Sagrada, são vários, encharcados de exemplos. Nós vamos pegar 2 exemplos para a gente ver o plantio do bem e o plantio do mal. Como isso volta, como isso é real e verdadeiro. Primeiro nós vamos por um exemplo do bem, uma figura muito conhecida de todos nós, Jó. Todo mundo conhece a história de Jó. A gente sabe que Jó era um homem íntegro, correto, que se afastava do mal, um homem que plantava o quê? O bem. Ele plantava o bem. Mas quando a gente vai ler a história de Jó, a gente parece assim: mas será que ele colheu o bem? Difícil a gente passar por ele. Cadê? Onde está o fruto dessa semente que ele plantou? Jó vai passar por situações, Jó sempre fez o bem, e o próprio Deus é testemunha disso. O próprio Deus testemunha de que Jó realmente plantava boa semente. Mas vai acontecer coisas muito difíceis na vida de Jó, que o mundo apresenta. Não significa que nós não vamos plantar a boa semente, não significa que nós não vamos enfrentar aflições. O problema não são as aflições, o problema é a falta de paz que nós vamos ter
diante das aflições. Então, quando tudo isso aconteceu na vida de Jó, todo aquele tormento, e a gente leu no início, ele declarando, não culpando Deus e glorificando a Deus em tudo, mas uma angústia muito grande vem ao coração de Jó, e ele se questiona a si próprio, a Deus, não há um silêncio de Deus, mas tudo isso é didático na vida de Jó, e ele não desiste de fazer o bem, em nenhum momento, em nenhum segundo, apesar da sua própria esposa dizer, amaldiçoa o teu Deus e morre, apesar dos seus amigos o acusarem, injuriando contra ele, colocando peso de culpa que ele não tinha, Jó não desiste de plantar o bem. Ele não se deixa vencer pelo mal, apesar das circunstâncias tão adversas, apesar de ter pessoas destratando ele, mentindo com ele. Se você ler os embates, eu li esses dias para poder trazer, os embates são terríveis, as acusações são cruéis. Apesar de tudo isso, ele não desiste de fazer o bem, ele continua plantando, porque tem o tempo certo do fruto ser colhido, porque a semente foi lançada, não vai ficar em vão. E o texto sagrado vai dizer para nós que Jó vai fazer o quê? Orar pelos seus amigos que estavam destratando dele, acusando ele. Deus fala para ele orar, ele ora, ele não para de fazer o bem. E o texto diz que o Senhor o tornou novamente próspero, ele deu em dobro tudo o que ele tinha antes. O tempo da colheita chegou na vida de Jó. Ele colhe daquela boa semente. Ele vive 140 anos de forma plena depois disso. De forma plena. Os frutos foram colhidos no tempo certo. E o fruto melhor disso tudo não é isso, não é essa prosperidade, é porque ele apenas conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele conhece Deus face a face, de verdade. Então, Jó não desistiu, ele não desistiu de fazer o bem. E aí o exemplo, eu fui muito categórico em pegar Jó para colocar esse exemplo bem, como é que se diz, especial, porque é uma figura que está fazendo bem e parece que não compensa fazer o bem. Se você ler os textos, as acusações, tudo parece que não compensa. Por que eu vou continuar fazendo bem? Olha o que me acontece, olha o que eu sou colocado. Então nós nos deparamos com isso. Eu já cansei de escutar pessoas falando, não adianta querer fazer isso, só dá tudo errado. Olha o cara lá fazendo errado, Asaf, salmista, fala isso. Olha lá, só eles prosperam, porque eles fazem o mal, mas a semente vai estar sendo lançada, ele vai colher. Se você faz o bem, vai colher, mas tudo tem o seu tempo. Nós não podemos entender que está atrasado, é no tempo certo. Nós precisamos ter o que apenas? Guardar o que? É o que Paulo nos ensina. A vida, não sei se você já foi para a lavoura. Quem aqui já enfrentou uma lavoura aqui? Quem aqui já foi para a lida da lavoura aqui? Teve alguém aqui que já foi lá plantar? Não é uma vida fácil, Zé. Não é uma vida fácil, é um combate, é lutas e lutas. A Mara mexe com plantas lá, ela sabe, tem que regar, tem que tirar as ervas daninhas. É um bom combate. Paulo vai dizer assim: combati o bom combate, terminei a carreira. Mas ele fala algo muito especial, que é o que nós precisamos atentar: guardei a fé. Nós não podemos perder isso. Você vê que Jó não perde isso, apesar daquele combate imenso. Agora você imagina alguém que perde toda a sua família, alguém que perde todos os seus bens, alguém que era das pessoas, o homem mais rico que existia no Oriente, se torna tão miserável. E aquela época, historicamente falando, do contexto, a pessoa que vivia desse jeito era resultado de pecado. Então as pessoas que os respeitavam agora não respeitavam mais, distratam ele. Ele adquire uma doença terrível que toma conta de todo o seu corpo, lhe resta um caco de telha para se coçar. Você imagina isso? Mas ele não desiste de fazer o bem, ele não desanima. Então é um exemplo que eu acho que não tem ninguém aqui que esteja próximo disso para desanimar de fazer o bem. Não tem. E ele não desanimou. E o que aconteceu com essa semente? Germinou, cresceu, deu o seu fruto e ele colheu. Porque no tempo certo você irá colher.
Então esse é o exemplo do bem, da boa semente, que não podemos desistir. Não desista, não desista. Apesar das lutas, dificuldades, não desista de fazer o bem. Porque se você plantar a uva, tenha certeza, você vai comer uva. Agora, se você plantar espinhos, não espere uvas. Agora vamos para o exemplo do mal, da semente ruim. É do mesmo jeito. E aí nós temos um personagem também muito conhecido, Amã, do livro de Esther, o único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus, mas conta uma história muito grande sobre o Império Persa, do rei Assuero, ou o rei Xerxes, é o mesmo, e ali vai contar aquela história. E ali tem um personagem que aparece ali. Amã era um alto oficial do Império Persa, do rei Assuero. Só que ele é um homem carregado de ódio, que pratica o mal constantemente. Foi o grande inimigo do povo judeu. Por Mardoqueu, o tio de Esther, não se dobrar diante dele, ele adquire um ódio muito grande, e ele deseja o mal, ele planeja o mal e decreta o fim, a morte de todos os judeus. Todos. E ele vai arquitetar isso. Ele sempre, sabe, apesar dele estar ali, as coisas acontecendo, e ele vivendo e recebendo os favores e participando da alto clero ali do império, parece que tudo que ele faz não tem retorno, não acontece nada. Você vai vendo ele assim, um cara que faz tanto mal às pessoas, e olha como ele vive de forma regalada, tranquilo, como se essa semente não fosse germinar, como esse mal fosse ficar ali sem resposta. Mas não é assim que funciona. Amã, ele vai ter raiva tão grande que a esposa de Amã vai aconselhar ele e falar o seguinte: faça o seguinte, faça uma forca grande e enforque Mardoqueu para todo mundo ver em praça pública. Faça isso. E ele faz uma forca, o ódio toma conta dele, exala, e ele planta essa semente. E lá ele planta, ele manda construir aquela forca. O texto sagrado vai nos revelar que ele faz essa forca de 50 côvados de altura para matar Mardoqueu, mas falaram ao rei o que ele estava planejando. Falou: esse Mardoqueu foi o que te salvou, foi ele que salvou. O que o rei manda fazer? Enforque Amã nessa própria forca que ele construiu. E Amã morre na forca que ele construiu para matar Mardoqueu. O mal que ele plantou voltou para ele. A semente que ele lançou de maldade, de ódio, se volta para si, ele colhe do fruto. Não tem como fugir disso, ele colheu do fruto. O mal voltou para ele que praticou. O mal por si só se destrói. E quando a gente pensa mal assim, você tem que entender o seguinte: tudo que eu lançar, eu vou colher. Eu vou colher. Você está lançando o quê? Juízo, você vai colher juízo. O texto é muito claro. A mesma medida, nessa mesma medida, é o fruto que você está lançando, você vai colher. É compaixão? É compaixão. É misericórdia? É misericórdia. É condenação? É condenação. É perdão? É perdão. É castigo? É castigo. Não tem como. Então o texto vai falar: não se canse de fazer o bem. Nós não podemos desistir. Olha aqui que o Provérbios vai dizer para nós: quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Quando eu lanço a boa semente, eu estou lançando porque eu vou colher fruto dela. Quando eu tenho misericórdia, compaixão, quando eu perdoo 1, 2, 3, 4, 5, 70 vezes 7, quando eu ofereço a minha outra face, quando eu ando a segunda milha, quando eu amo o meu inimigo, eu não estou fazendo a ele, é a mim, porque eu vou colher o fruto disso. Mas quem faz o mal ao outro está fazendo é a si mesmo, porque você também irá colher o fruto. E isso que a gente ainda não atentou nas nossas vidas. A gente vive assim de forma, sabe? O texto sagrado em Crônicas vai dizer que Deus falando: o meu povo perece por falta de conhecimento. A gente não medita na palavra. Deus, ele vai orientar Josué, falou:
medite nela de dia e de noite, para que você faça tudo conforme nela está. A gente não medita, sabe? A gente tem apenas um rito religioso de vir à igreja, a este lugar, mas passa a semana, não toca numa Bíblia, não medita no que você vai estar fazendo, se isso é de acordo com o plano de Deus, porque tenha certeza, tudo que você faz tem uma resposta. São sementes que você vai estar lançando e você vai colher, é inevitável. Você vai colher. Aí a pergunta que vem é: que semente estamos plantando? Que semente que eu estou plantando? O que eu estou fazendo? Sabe, quando eu fui fazer isso, eu fui começar a analisar em todos os sentidos, em todas as áreas da minha vida. Que semente eu estou fazendo? O que eu estou lançando? Eu estou amando, eu estou perdoando, eu estou, sabe, tendo compaixão, misericórdia, eu não estou olhando o cisco do olho do outro. O que eu estou fazendo? Que tipo de semente eu estou lançando? Que tipo? Como que eu estou fazendo? Você tem que se perguntar isso. Nós precisamos nos perguntar, porque você viu, você analisou, é muito claro. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também colherá. Então, que semente que você está plantando? O que eu estou plantando? Não se zomba de Deus. O que você plantar, você irá colher. Pastor Passondas, finado pastor Passondas, foi meu pastor durante muitos anos. Ele sempre falava para mim, acontecia as coisas, ele falou: é fruto, filho, está colhendo o fruto. Ele falou: eu nunca vi acontecer diferente, nunca. A gente via pessoas padecendo, sabe, terminando a vida de forma assim. Aí ele contava a história, foi frutos que colheu. E aí? Tem como isso não existir, não acontecer? É uma lei espiritual, está acima das leis físicas. Está acima das leis físicas. É uma lei espiritual. Ela não tem como ser quebrada, ela é verdadeira. Deus deixa muito claro, com muita clareza. Às vezes a gente é imediatista de querer fazer o bem para colher logo, mas a gente pensa que na semente do mal a gente nunca vai colher. Tudo tem o seu tempo certo. Não pense que passa desapercebido. Não pense. Se você fez o bem, tenha certeza que você vai colher. Mas se você fez o mal, você vai colher. Tudo. Eu preciso atentar e ver isso, porque é uma lei que não tem como fugir dela. Você irá colher. Eu vou colher o que eu plantar. Então eu preciso, quando que eu começo a caminhar com Jesus, que Jesus fala para os seus discípulos, ele olhando os falsos profetas, ele olhando os fariseus, falando: não atentem, filhos. Vocês acham que vai passar em vão? Não tem como. Você jamais vai colher comer uva de espinheiros. Não. Uva você come de parreira de uva, você tem que plantar ela. Você tem que plantar. E aí Paulo, ele vai dizer para nós, para a igreja de Gálatas e para nós: por isso, sempre que tivermos oportunidade, plante a boa semente. Faça o bem a todos. Ele vai concluir dizendo, principalmente a família da fé, mas a todos. A palavra todos no grego é aquela palavra de amplitude geral. De amplitude geral, porque eu posso falar todos aqui, é uma outra palavra no grego que tem para nós aqui. Essa é a amplitude geral, tudo, para todos. E inclusive Jesus vai falar: mas se você fizer o bem só a quem te faz o bem, não tem diferença nenhuma. Então, se você tiver oportunidade, faça o bem. Nós temos todos os dias o mal vem contra nós, para nós fazermos o quê? O mesmo mal. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A gente se deixa vencer. Nós exalamos ódio, nós exalamos julgamento, nós olhamos o cisco dos olhos dos outros, sendo que quando a gente faz isso, o nome que é dito lá no céu para nós é hipócritas. Vocês não estão olhando os olhos de vocês? Então,
Eu tenho que plantar a boa semente, eu tenho que plantar o bem o tempo todo. Sempre que eu tiver oportunidade, eu tenho que fazer o bem. Eu tenho que fazer o bem, porque quando eu faço bem a todos, eu estou fazendo a quem? A mim. Mas quando eu faço mal, eu estou fazendo a quem? A mim. É isso que a gente ainda não caiu a ficha. Não caiu a ficha. E aí a gente vive de qualquer jeito. A gente vive de qualquer jeito. As nossas ações, as nossas atitudes. Nós não meditamos, nós não paramos e entendemos. O que é isso? Que tipo de semente é essa? Que tipo de semente é essa? Às vezes a gente lança uma má semente. A gente tem que fazer o quê? Correr lá e tirar. Tira ela dali. A palavra de Deus diz assim: irai-vos, mas não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Vai lá e peça perdão, resolva isso. Antes que isso crie raízes, vire uma árvore, vai dar o fruto, você vai colher. Você vai colher. Então, eu preciso, como seguidor de Jesus Cristo, aprendendo, olhando os ensinos dele, e através do que Paulo, aquele que imita Jesus Cristo, nos ensina, a me perguntar em tudo que eu faço, o que eu estou plantando, que tipo de semente eu estou lançando. Porque, Júlio César, você vai colher, filho. Você vai colher. Então, não desista. Não desanime. Eu sei que nós estamos vivendo num mundo muito difícil. Eu sei que a gente vive num país onde a gente é muito afrontado com as injustiças. Muito, muito. No mundo como um todo, mas principalmente nesse nosso país, a gente é afrontado com as injustiças, com a maldade, e a gente tende a se deixar levar por isso. A gente tende a querer fazer, mas a igreja não pode agir assim. Quem segue a Jesus Cristo não faz assim. Quem segue a Jesus Cristo é que nem Estevão, outro exemplo de bem que eu podia ter usado. Eu usei Jó porque ele é o extremo, mas Estevão está lá, fez a vida, plantou, no último instante as pessoas colocando, e ele não desiste, ele fala: Pai, não impute a ele esses pecados. Não, Pai, não. Porque quem está fazendo mal a Estevão, está fazendo a ele próprio, vai voltar. Mas Estevão, no seu momento final, não desistiu de fazer o bem. Porque ele, no tempo certo, ele vai colher o bem. Então, eu convoco você a fazer como eu, desde o dia que começou, essa palavra veio no meio da estrada. Eu viajei esses dias com o Eric, a gente voltou de sexta para sábado, de Belém para cá, e era próximo à meia-noite. Interessante que eu olhei no relógio, estava lá perto da meia-noite. Esses textos começaram a vir à minha mente, e eu comecei a pedir muito perdão a Deus, e estou correndo atrás de umas sementes ruins que eu lancei para ver se dá tempo ainda de tirar. E eu preciso continuar a plantar o bem, eu preciso continuar e não desistir disso, Às vezes a gente fala assim: não desista, não desista. Eu já tenho colhido muitos frutos disso, muitos. Esse dia eu conversando com a minha esposa, com a Mara, eu falei: olha os nossos filhos, olha os nossos amigos, poxa. Então eu tenho colhido já frutos das boas sementes que são lançadas. Mas pare, medite, reflita. Baixe sua cabeça aí onde você está agora, nesse momento, feche seus olhos. Um momento de silêncio, você com Deus. Olhe para a sua vida, reflita, deixa Deus falar o seu coração. Isso não é uma invenção nossa, não, é a palavra de Deus. Clame ao Senhor. Que você possa parar e agir, entender tudo que você tem feito. E que você, se arrependa das más sementes que você tem lançado. Não desista, não desanime das boas sementes, dizendo que não valeu a pena. Mas que nós possamos seguir o exemplo de Jesus. Converse com Deus aí, no seu coração agora, no seu coração.
como eu conversei naquela estrada e as lágrimas tomaram conta do meu rosto. E eu entendi que eu não tenho que olhar para as circunstâncias. Eu tenho que estar olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. É nele. Não tenho que esperar respostas de um lado para o outro, porque o meu socorro vem de lá. Eu sei que às vezes quando a gente oferece outra face, nos batem a outra face também. Eu sei que às vezes quando a gente perdoa, tantas vezes as pessoas continuam nos ofendendo, mas não desistamos de fazer o bem. No tempo certo nós iremos colher. Ó Senhor, perdoa, Senhor, das nossas falhas, dos nossos erros, mas fortalece o nosso coração, Pai, como Tu está fazendo essa noite através dessa Tua palavra, Senhor. Que nós, como cristãos, Senhor, imitadores de Jesus Cristo, jamais desistamos de fazer o bem, Pai. Jamais, Senhor. Que nenhum de nós possa se deixar vencer pelo mal, apesar do mal nos cercar, Senhor. Apesar, Senhor, das iniquidades terem se multiplicado, Senhor, mas que Teu Espírito Santo não deixe, Senhor, o amor esfriar nos nossos corações. E para isso que nós possamos estar aqui como família da fé, Senhor, nos fortalecendo e nos ajudando uns aos outros, Pai. Para que nós possamos continuar como o bom semeador, lançando a boa semente, Pai. Porque o dia da colheita vai chegar, Senhor, e sabemos que das boas sementes os bons frutos iremos colher, Senhor. Cuide de cada um de nós, Pai. Cuide, Senhor. Guarda o nosso coração, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Que Deus possa derramar suas bênçãos sobre as nossas vidas e da sua misericórdia, e possa ser renovada sobre cada um de nós. Deixa eu passar os avisos aqui. Deixa eu chamar o Ministério de Louvor para estar subindo aqui o momento da oferta. Essa semana a gente tinha um estudo, eu tive que fazer essa viagem, mas essa semana nós vamos estar aqui com os estudos. Nós vamos falar da unidade, da beleza da unidade. A unidade é uma das melhores boas sementes que existe, a gente buscar a unidade. Nós vamos tratar sobre isso aí, o que tem de belo que Jesus quer mostrar para nós quando nós nos mantemos unidos, quando nós somos um só corpo. Nós vamos estudar isso terça-feira às 19h30. Eu convido você a estar aqui. Sábado a gente esteve lá no Monte